Você já se sentiu rejeitado, esquecido, como se o mundo tivesse virado as costas para você? Já experimentou aquela sensação de que, enquanto todos ao seu redor prosperam, você está preso em um lugar que não escolheu, vivendo uma realidade que não combina com os sonhos que Deus colocou em seu coração? Se sua resposta é sim, então você precisa conhecer a história mais profunda e transformadora do Antigo Testamento. Uma narrativa que atravessou mais de 3.000 anos e continua mudando vidas hoje, neste exato momento. A história de José do Egito não é apenas um relato antigo de superação. É um mapa espiritual, um código divino que revela como Deus transforma rejeição em propósito, dor em poder e traição em destino. E o que você vai descobrir hoje não é apenas teoria teológica. São 5 verdades espirituais confirmadas tanto pelas Escrituras quanto pela experiência de milhões de pessoas que, ao aplicarem esses princípios, viram suas vidas se transformarem completamente. Arqueólogos e historiadores bíblicos explicam que a história de José aconteceu por volta do ano 1700 a.C., durante o período conhecido como Reino Médio do Egito. Para entendermos a magnitude dessa narrativa, precisamos saber que naquela época o Egito era a maior potência mundial, uma civilização avançada em arquitetura, matemática e administração. A jornada de Canaã até o Egito, que José fez como escravo, tinha aproximadamente 480 quilômetros, uma travessia que levava cerca de 3 semanas em caravanas de mercadores. Escavações recentes na região do delta do Nilo confirmam a presença de povos semitas, como os hebreus, trabalhando no Egito durante esse período. Mas o que torna a história de José ainda mais fascinante é que ela não é apenas um registro histórico. É uma revelação espiritual codificada, onde cada evento, cada dor, cada conquista carrega um significado profundo para quem está disposto a enxergar. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que tem transformado a vida de pessoas ao redor do mundo. José era o 11º filho de Jacó. E aqui vem algo que muitos desconhecem. Na numerologia bíblica e na tradição hebraica, o número 11 simboliza transição, revelação e propósito. Não é por acaso que José ocupa essa posição. Ele estava marcado para ser um instrumento de transição entre 2 eras, entre a escravidão e a libertação, entre o sofrimento e a glória. Especialistas em simbolismo bíblico explicam que José representa o que chamamos de arquétipo do escolhido, aquele que precisa passar pela jornada mais difícil para cumprir o propósito mais elevado. E é exatamente aqui que começa a nossa primeira verdade espiritual. A primeira verdade é que a rejeição não é o fim do seu propósito, é o início dele. Quando lemos no livro de Gênesis, capítulo 37, que os irmãos de José o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente, estamos diante de algo muito maior do que uma simples rivalidade familiar. A palavra hebraica usada para odiar nesse contexto é sani, que significa literalmente detestar com intensidade, considerar inimigo. Antropólogos culturais que estudam as sociedades patriarcais do Oriente Próximo Antigo explicam que naquela época a família era tudo. Era sua identidade, sua proteção, sua fonte de sobrevivência. Ser rejeitado pela própria família significava perder literalmente tudo. Para aquela sociedade, isso era equivalente a uma sentença de morte social e espiritual. José não foi apenas afastado. Ele foi vendido por 20 peças de prata, o preço de um escravo comum na época, conforme documentos comerciais egípcios antigos confirmam. 20 peças de prata. O mesmo valor pelo qual, séculos depois, Judas venderia Jesus. Vê a conexão espiritual? Mas aqui está o que muda tudo. Deus usa a rejeição como ferramenta de posicionamento divino. Pense comigo.
Se José tivesse sido aceito pelos irmãos, amado pelo pai de forma equilibrada, se tivesse permanecido em Canaã cuidando de ovelhas, ele jamais teria chegado ao Egito. Jamais teria sido preparado para interpretar sonhos, jamais teria se tornado governador, jamais teria salvado nações inteiras da fome. A rejeição que parecia destruição era, na verdade, um redirecionamento divino. E isso não é apenas espiritualidade poética, é um princípio que funciona até hoje. Quantas pessoas você conhece que perderam um emprego que pareciam amar, foram traídas por quem confiavam, ou viram portas se fecharem violentamente apenas para descobrir, anos depois, que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido? A rejeição humana muitas vezes é a seleção divina. Você precisa entender isso em seu espírito. Quando as pessoas te rejeitam, quando o mundo diz não, quando você se sente isolado e incompreendido, Deus está separando você do comum para o extraordinário. Agora, aplicando isso à sua vida hoje. Se você está passando por rejeição neste momento, seja no trabalho, na família, em relacionamentos ou até mesmo na igreja, eu preciso que você enxergue isso com outros olhos. Deus não está punindo você, Ele está te posicionando. A rejeição que você sente hoje é o campo onde Deus está plantando sementes, de um propósito que você ainda nem consegue imaginar. José não sabia, quando estava sendo arrastado como escravo pelo deserto, que estava indo para o palácio. Ele só via a dor, só sentia a traição. Mas Deus via o destino. E para você hoje, a pergunta não é: por que estou sendo rejeitado? Mas sim, para onde essa rejeição está me levando? A segunda verdade espiritual é que Deus fala através de sonhos, visões e símbolos para aqueles que estão destinados a cumprir propósitos maiores. Gênesis, capítulo 37, nos conta que José sonhava constantemente. Ele tinha visões simbólicas que mostravam seu futuro. No primeiro sonho, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. A palavra hebraica para sonho é shalom, que vem da raiz verbal shalom, significando estar forte, saudável, completo. Linguistas explicam que, para os hebreus antigos, sonhar não era apenas uma atividade noturna aleatória. Era considerado um estado de consciência expandida, onde a alma humana se conectava diretamente com o divino. Historiadores da religião comparada revelam que, enquanto outras civilizações antigas também valorizavam sonhos, a tradição hebraica era única em considerar os sonhos como mensagens diretas e pessoais de Deus para indivíduos específicos. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto descobertas modernas sobre neurociência e psicologia confirmam que os sonhos são formas de processamento profundo de informações, integração de experiências e, para pessoas de fé, comunicação espiritual. José não sonhava por acaso. Ele estava sendo preparado desde jovem para se tornar um intérprete de sonhos, a habilidade que o levaria do calabouço ao palácio. E isso nos ensina algo poderoso para hoje. Deus está constantemente se comunicando conosco através de diferentes linguagens. Não apenas em sonhos literais durante o sono, mas em coincidências significativas, em portas que se abrem inexplicavelmente, em pessoas certas que aparecem no momento certo, em ideias que surgem do nada e transformam tudo. Antropólogos que estudam experiências espirituais contemporâneas explicam que milhões de pessoas ao redor do mundo relatam ter suas vidas mudadas após prestarem atenção em sinais que antes ignoravam. E aqui está a aplicação prática para você hoje. Você está prestando atenção nos sonhos que Deus tem colocado em seu coração? Não estou falando apenas de sonhos noturnos. Estou falando daquele desejo persistente que não te abandona, daquela visão de futuro que parece impossível, mas que continua voltando à sua mente.
José compartilhou seus sonhos prematuramente e foi rejeitado por isso. Mas ele nunca abandonou seus sonhos. Mesmo quando tudo indicava que aquelas visões eram impossíveis, mesmo escravizado, mesmo preso, José manteve viva a chama do propósito que Deus havia revelado. E é isso que você precisa fazer hoje. Guarde seus sonhos. Proteja suas visões. Nem todos vão apoiar. Mas Deus está te mostrando algo que Ele mesmo vai realizar. Para aquela época, compartilhar sonhos com esse tipo de conteúdo era revolucionário porque desafiava diretamente a hierarquia familiar estabelecida. Imagine o escândalo, um garoto de 17 anos dizendo aos irmãos mais velhos que eles se curvariam diante dele. Em uma sociedade patriarcal rígida, onde a ordem de nascimento determinava status e herança, isso era inaceitável. Mas Deus não está limitado pelas estruturas sociais humanas. E você também não deveria estar. Se Deus te deu um sonho que desafia a ordem estabelecida ao seu redor, não abandone esse sonho. Proteja-o, alimente-o e espere o tempo de Deus para vê-lo se manifestar. A terceira verdade espiritual é que a prisão, seja ela física, emocional ou circunstancial, é o laboratório onde Deus transforma caráter em destino. Depois de ser vendido como escravo e levado para o Egito, José serviu na casa de Potifar, um oficial egípcio de alta patente. Arqueólogos explicam que Potifar era provavelmente um saris, termo que em algumas traduções aparece como eunuco, mas que em documentos egípcios antigos se referia a altos funcionários da corte, geralmente responsáveis pela segurança do faraó. A casa onde José serviu era provavelmente uma das residências nobres próximas ao Palácio Real em Mênfis, ou Tebas, cidades que hoje correspondem a regiões próximas ao atual Cairo e Luxor, respectivamente. José prosperou ali. Mas então veio a falsa acusação da esposa de Potifar e José foi lançado na prisão. A palavra hebraica para prisão nesse contexto é Beit Hazohar, que significa literalmente casa da rodada ou casa do poço circular, referindo-se provavelmente a uma cisterna subterrânea convertida em calabouço. Historiadores explicam que as prisões egípcias antigas eram lugares terríveis, geralmente subterrâneas, úmidas, escuras, onde prisioneiros políticos e acusados de crimes graves aguardavam julgamento ou execução. José passou anos ali. O texto bíblico não especifica exatamente quanto tempo, mas estudiosos estimam que foram entre 2 e 10 anos, baseando-se nas cronologias narrativas e referências contextuais. Imagine, anos de sua juventude, dos seus 20 e poucos aos 30 anos, a fase mais produtiva da vida, desperdiçados em um buraco escuro. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Deus estava com José na prisão. O texto de Gênesis capítulo 39, versículo 21 diz: O Senhor, porém, estava com José e lhe mostrou benevolência. A palavra hebraica para benevolência aqui é chesed, um dos termos mais ricos da língua hebraica, significando amor leal, graça constante, fidelidade inquebrantável. E foi exatamente na prisão, no lugar mais improvável, que José desenvolveu a habilidade que mudaria seu destino. Ele começou a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que também estavam presos. Especialistas em psicologia espiritual explicam que momentos de isolamento forçado, embora dolorosos, são muitas vezes os períodos de maior crescimento interior. Quando tudo que é externo é removido, quando não há mais distrações, quando você está face a face com sua própria alma na escuridão, é aí que a verdadeira transformação acontece. José entrou na prisão como um jovem escravo acusado injustamente. Ele saiu como um profeta preparado, um líder forjado, um homem que conhecia intimamente tanto o sofrimento quanto a fidelidade de Deus. Agora, traga isso para a sua vida hoje. Qual é a sua prisão neste momento?
Talvez não seja uma prisão física, talvez seja uma doença que te limita, um relacionamento abusivo que te prende emocionalmente, uma situação financeira que parece sem saída, um vício que te aprisiona, uma depressão que te mantém em um buraco escuro, um emprego que odeia, mas não consegue sair. Você precisa entender algo profundo. Deus não desperdiça dor. Cada momento que você passa nessa prisão está te preparando para algo maior. José não sabia disso enquanto estava lá. Ele só via as paredes, só sentia a injustiça, só experimentava a solidão. Mas Deus estava usando cada dia daquele sofrimento para esculpir em José o caráter necessário para governar uma nação. E Deus está fazendo o mesmo com você. O que te aprisiona hoje está te preparando para o que te libertará amanhã. A questão não é sair da prisão o mais rápido possível. A questão é o que você vai aprender enquanto estiver nela. A quarta verdade espiritual é que o perdão genuíno é a porta que liberta não apenas quem errou, mas principalmente quem foi ferido. Anos depois, quando José já era governador do Egito, tendo interpretado os sonhos do faraó e se tornado o segundo homem mais poderoso da nação, seus irmãos aparecem pedindo comida durante a grande fome. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece imediatamente. Imagine o turbilhão emocional. Ali estavam os homens que o odiaram, que o jogaram em uma cisterna vazia no deserto, disposto a deixá-lo morrer, que o venderam como mercadoria. Ali estavam aqueles que destruíram sua juventude, que o separaram do pai que amava, que foram responsáveis por anos de sofrimento indescritível. José tinha todo o poder nas mãos. Ele poderia vingar-se, poderia mandar executá-los, poderia aprisioná-los, poderia fazer com que experimentassem uma fração do que ele sofreu. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. José chora. Gênesis capítulo 45 nos conta que quando José finalmente revela sua identidade aos irmãos, ele chora tão alto que todo o palácio ouve. A palavra hebraica usada é baká, que significa chorar copiosamente, derramar lágrimas intensamente. Antropólogos culturais que estudam expressões emocionais em culturas antigas explicam que, para os homens daquela época, especialmente em posições de poder, demonstrar emoção publicamente era extremamente raro. O choro de José não era de raiva ou vingança, era de liberação, era o choro da alma que finalmente compreende o plano maior. Era a purificação espiritual de anos de dor transformada em propósito. E então José diz algo que deveria estar gravado no coração de cada pessoa que já foi traída. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Você percebe o nível de maturidade espiritual nisso? José não apenas perdoa, ele reinterpreta toda a história sob a ótica da providência divina. Ele enxerga a mão de Deus até mesmo na traição. Especialistas em trauma e cura emocional explicam que o verdadeiro perdão acontece quando conseguimos ressignificar nossa dor, quando encontramos propósito no sofrimento, quando paramos de nos ver apenas como vítimas e começamos a nos enxergar como sobreviventes em processo de transformação. José chegou a esse lugar. E ele quer que você chegue também, porque aqui está a verdade que muitos não entendem. Perdoar não é sobre a pessoa que te feriu. Perdoar é sobre você. É sobre libertar sua própria alma da prisão do ressentimento. É sobre recusar que a pior coisa que te aconteceu defina quem você é para sempre. Hoje, neste momento, quem você precisa perdoar? Talvez sejam seus pais que não te deram o amor que precisava. Talvez seja um ex-parceiro que te traiu. Talvez sejam líderes espirituais que te decepcionaram. Talvez sejam amigos que te abandonaram quando mais precisava. Talvez seja você mesmo pelas escolhas que fez e não consegue se perdoar. Aqui está o convite de Deus para você através da história de José.
liberte-se. Não porque eles merecem perdão, mas porque você merece liberdade. José perdoou porque entendeu que Deus estava no controle o tempo todo. Ele perdoou porque percebeu que sua dor tinha propósito. Ele perdoou porque escolheu a paz em vez da vingança. E quando você escolhe perdoar, algo sobrenatural acontece. Você quebra correntes invisíveis que te mantinham preso ao passado. Você abre espaço para o novo que Deus quer fazer. Você se torna livre de verdade. A quinta e última verdade espiritual é a mais profunda de todas. No plano perfeito de Deus, tudo, absolutamente tudo, até mesmo o mal que outros fizeram contra você, trabalha junto para o seu bem e para o cumprimento do propósito divino. Esta é a teologia mais elevada que José nos ensina. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando os irmãos ainda temem que José os castigue após a morte do pai, ele diz: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. A estrutura hebraica dessa frase é extraordinária. A palavra para intentar é shashab, que significa planejar, calcular, tramar. José está dizendo que seus irmãos planejaram o mal. Eles calcularam sua destruição. Eles tramaram sua ruína. Mas Deus estava operando em um nível acima, tramando algo maior, planejando algo melhor, calculando um resultado que incluiria até mesmo a maldade humana em seu design perfeito. Teólogos e filósofos cristãos ao longo dos séculos têm chamado isso de providência divina ou soberania de Deus. Não significa que Deus causa o mal. Significa que Deus é tão poderoso, tão sábio, tão estrategista, que ele consegue pegar até mesmo as piores ações humanas e redirecioná-las para cumprir seus propósitos eternos. Pense nisso. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não estaria no Egito. Se não estivesse no Egito, não teria ido para a prisão. Se não tivesse ido para a prisão, não teria conhecido o copeiro do faraó. Se não tivesse conhecido o copeiro, não teria chegado ao faraó. Se não tivesse chegado ao faraó, não teria interpretado os sonhos sobre a fome. Se não tivesse interpretado os sonhos, não teria se tornado governador. Se não fosse governador, não teria armazenado grãos. Se não tivesse armazenado grãos, milhões teriam morrido de fome, incluindo sua própria família. E se sua família tivesse morrido, a linhagem de Abraão teria sido interrompida. E não haveria povo hebreu, e não haveria Moisés, e não haveria Êxodo, e não haveria promessa cumprida, e não haveria Messias, e não haveria salvação. Você vê o quadro completo? Cada traição, cada dor, cada injustiça no caminho de José era uma peça necessária no quebra-cabeça divino de redenção, não apenas para ele, mas para gerações inteiras. E aqui está o que isso significa para você hoje, neste exato momento. Nada na sua vida é desperdício, nada é acidente, nada está fora do controle de Deus. Aquela traição que quase te destruiu, aquele fracasso que te humilhou, aquela perda que te quebrou, aquela rejeição que te marcou, aquele erro que te envergonha, aquela doença que te limitou, aquele trauma que te assombra, tudo isso, literalmente tudo, Deus está tramando usar para o seu bem. Não porque essas coisas são boas, elas não são. Elas foram dolorosas, injustas, terríveis, mas porque o Deus que você serve é especialista em transformar maldições em bênçãos, derrotas em vitórias, fim em recomeço. José chegou a esse entendimento. E quando você chegar também, quando você conseguir olhar para a sua história e dizer: Deus estava comigo o tempo todo, até nas piores partes, especialmente nas piores partes, você experimentará uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Você viverá em uma dimensão de fé onde nada pode te abalar, porque você saberá, não apenas intelectualmente, mas no fundo da sua alma, que Deus está no controle.
Então, o que você vai fazer com essas 5 verdades espirituais? Como você vai aplicar na sua vida hoje o que José levou décadas para aprender? Primeiro, reinterprete sua rejeição. Pare de ver como castigo e comece a enxergar como posicionamento divino. Segundo, preste atenção nos sonhos que Deus tem colocado em seu coração. Proteja suas visões, alimente suas esperanças. Não abandone o que Deus te mostrou só porque as circunstâncias dizem que é impossível. Terceiro, abrace o processo de transformação, mesmo que venha através de uma prisão. Aprenda na escuridão. Cresça no isolamento. Deixe que Deus use esse tempo difícil para esculpir em você o caráter necessário para o destino que Ele preparou. Quarto, escolha o perdão. Liberte-se da amargura. Solte quem te feriu, não por eles, mas por você, porque você merece Quinto, paz. Confie no plano maior. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está tramando seu bem. José do Egito não é apenas uma história antiga. É um espelho onde você pode ver refletido o seu próprio potencial de transformação. É um mapa que te mostra que, não importa quão profunda seja sua dor hoje, há um propósito sendo tecido nos bastidores do invisível. E se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, eu te convido a compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir que a história não acabou, que a rejeição não é o fim, que a prisão é temporária, que o perdão liberta e que Deus está transformando tudo para o bem. Porque há alguém aí fora, talvez na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, que está exatamente onde José esteve, no fundo do poço, vendido e esquecido, preso e desesperançado. E essa pessoa precisa saber que o mesmo Deus que estava com José há mais de 3.000 anos está com ela hoje. O mesmo Deus que transformou o escravo em governador, o rejeitado em salvador de nações, o ferido em instrumento de cura, esse mesmo Deus está pronto para transformar sua história também. A pergunta não é se Deus pode. A pergunta é, você vai confiar nele enquanto ele trabalha? Você vai manter a fé mesmo quando não vê o resultado? Você vai escolher acreditar que, assim como para José, o melhor ainda está por vir? Porque está. E quando chegar, você olhará para trás e verá que cada passo, cada lágrima, cada dor estava te conduzindo para este lugar de propósito cumprido. E assim como José, você dirá, valeu a pena. Cada segundo valeu a pena.